Queridas amigas, queridos amigos, uma boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe em mais esta noite de estudos. Que todos nós nos sintamos envolvidos pelo amparo da espiritualidade amiga e todos nós possamos receber essas bênçãos do alto e aqui aproveitarmos esses momentos para mais algumas reflexões em torno do livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, do espírito André Luiz. Então é com muita alegria que aqui estamos para mais uma noite de estudos. Hoje, dia 8 de julho. E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 44, intitulado As Trevas. E deixo aqui desde já o meu abraço fraterno aos amigos e amigas que acompanham esses estudos em outros dias ou assistem pelo meu canal no YouTube. Fica o nosso abraço. E o nosso boa noite aqui para as amigas, para os amigos que já estão conectando para estudar conosco, sejam todos muito bem-vindos. Aqui a nossa amiga Loiva Carmo, lá do Rio Grande do Sul, está dizendo noite fria em Pelotas. Noite fria em Pelotas, 5 graus, puxa vida, Loiva. Aqui para mim está até quente já. Tirei até uma blusa que eu estava, que já até esquentou. Olha que coisa, né? Esse Brasil imenso. Odete Oliveira, boa noite, Odete, bem-vinda. Amiga Bruna Souza, assim seja, que tenhamos bons estudos, né? Aqui também a Márcia Lima, boa noite, Márcia. Edna Markovics. O Ailton Cosmo Rodrigues, muito boa noite. A Edna Markovics, né? Bem-vinda. O Bruno Bronzato Miranda também conosco, muito bem-vindo. E as amigas aqui pelo Insta também. E os amigos, sejam todos muito bem-vindos. Muita paz a todos. E que Deus nos abençoe para que a noite possa ser proveitosa de mais estudos que venham contribuir para que a gente consiga aproveitar a existência da melhor forma possível. Sempre esperando uns minutinhos só para que dê para divulgar mais o vídeo, mais amigos possam chegar. Hoje então, como já adiantei, nós vamos estudar o capítulo 44, intitulado As Trevas. Capítulo também com algumas novidades aí, né? Cada capítulo a gente sempre aprende alguma coisinha nova, né? A Silvia Guerra também conosco, muito bem-vinda. Vamos começando então? 44, As Trevas, e André Luiz começa dizendo: enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade, dedilhando com maestria as cordas da cítara, fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Dia verdadeiramente maravilhoso, sucediam-se júbilos espirituais, como se estivéssemos em pleno paraíso. Então a gente fica nesse momento como que a imaginar, né, aqueles momentos gostosos, essa vida tranquila na colônia. Tudo bem, Rose? Bem-vinda, viu? Essa vida que eles têm lá de harmonia, de confraternização. Então o Lísias, né, tocando uma cítara, tocando canções que lembravam as canções aqui da terra. E André Luiz dizendo que estava, né, naquele momento de muita paz, de alegria, como se estivesse no paraíso. Imagina, né? Coisas simples, mas que realmente fazem muito bem, né, para a alma, para o espírito.
A Elaine e Gabriele aqui também, o Paulo e Lízia, muito bem-vindos, viu, amigos? A Débora também, Medeiros, aqui no Insta, muito bem-vindos. Boa noite para todos. Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Não tenha dúvida, disse sorrindo, quando nos reunimos aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor. Vejam que bonito isso, né? Quando a gente está então reunido com pessoas que nós temos afinidades, né? Pessoas que nós amamos verdadeiramente, no momento ali de confraternização, a gente sente esse bem-estar, essa alegria, porque é o que Lízia está dizendo, é o alimento do amor. O amor sustenta, né? O amor alimenta. Tem até um capítulo que nós passamos aqui já, não sei se vocês vão se recordar, que fala amor, alimento das almas, né? Nós já estudamos há algum tempo, mas é bem nesse sentido, né? O quanto que é importante nós nutrirmos esse amor mais puro, mais verdadeiro, comungarmos desses momentos de confraternização com os seres que amamos, né? Isso é muito importante. Isso nos fortalece, isso nos sustenta, isso nos revigora para as lutas de cada dia. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, pelos quais um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. Então é interessante isso que ele fala, porque não só a reunião de almas afins, mas também a reunião daqueles que comungam para o crime, né? Que se reúnem para fazer o mal. Então, de uma forma ou de outra, nós receberemos daquilo que está sendo o produto, vamos assim dizer, né? A vibração daquela reunião. Qual é o resultado espiritual daquela reunião de pessoas? Se for algo bom, nós receberemos nosso quinhão de alegria, como diz aqui Ulisses, ou nosso quinhão de sofrimento, se for almas perturbadas. Então é muito importante que nós estejamos atentos, né, para percebermos quando estamos, em que meio estamos inseridos, se a vibração é boa, se estamos comungando de pensamentos bons, elevados. E ele continua dizendo, é por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Então vejam que sério que é isso, né? Problema do ambiente que ele está dizendo. A forma como nós buscamos viver a vida, qual o estado de alma a que nós mais nos entregamos, isso tem tudo a ver com o nosso bem-estar ou com a nossa perturbação, com a nossa desarmonia. Porque ele está dizendo aqui, quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimenta. Ou seja, sabe aquelas pessoas que são tristes, né? Constantemente tristes, e a pessoa diz, eu não tenho motivo para ser feliz, eu sou triste, eu vou continuar assim. A pessoa parece que vai ficando cada vez mais triste. Esse é um exemplo apenas. Então, a forma como a gente busca viver a vida, nós receberemos de volta na mesma situação. Então é muito importante que, se nós percebemos estarmos num momento de tristeza, que busquemos afugentar esse sentimento ruim. Busquemos nos renovar para espantar aquela coisa ruim. Porque a tristeza vai nos envolvendo. Não só a tristeza, o pessimismo, né? A revolta, o desânimo.
Tudo isso são estados de alma que nos afligem, né? E ele diz, quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Tem pessoas que gostam de sofrer, né? Tem pessoas que falam da sua doença com alegria, com prazer. Isso é muito ruim, porque a pessoa está se nutrindo daquela enfermidade. Para ela sente algo de bom em que os outros tenham piedade dela, né? Essa pessoa que gosta de enaltecer a enfermidade é uma pessoa que está com a mente enferma antes de tudo. Porque o André Luiz fala em outros seus livros que muitos desencarnam carregando a doença na mente, né? Então é muito sério. Se a gente tem uma doença, tratemos essencialmente do necessário, não ficar cultuando a doença, contando para outros. Tem pessoas que conhecem mais o diagnóstico da sua doença do que o próprio médico. Pesquisam na internet. É um excesso, é um exagero isso. E nos faz muito mal, né? A Loiva está lembrando, tem sempre os que estão sempre de mau humor, de mal com a vida. Sim, é nesse sentido, várias situações. A pessoa de mau humor é terrível, né? Ela sempre vê motivo, né, Loiva, para estar de mau humor. Por mais que surjam coisas boas, ela vai ver um lado ruim, porque todas as coisas oferecem duas possibilidades de visão, né? A gente enxerga aquilo que mais queremos. Todas as coisas têm os dois lados. Então a pessoa de mau humor está sempre vendo algo ruim, de forma pessimista, né? Então muito cuidado com isso. Deixa eu dar uma boa noite aqui às amigas que foram chegando, a Lucifaria, a Darlene Miolo, a Graça Barbosa, a Isabel Rubatino, a Arnilda Clettenberg, a Cida Baldan, que legal, Matilde Costa, sejam todos muito bem-vindos, viu? Continuando então, observando-me a estranheza, concluiu, não há nisto mistério, é lei da vida, como tanto nos esforços do bem, como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor, de alegria, sairemos com a fraternidade, com a esperança, com o amor e com a alegria de todos. Porém, diz ele, de toda assembleia de tendências inferiores, em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Então ele está dizendo, é lei de Deus, né? Lei da vida. Se a gente se reúne, pessoas reunidas, qual o motivo da reunião? Para fazer o bem, para propor algo de bom? Ou é uma reunião voltada para interesses menos dignos, né? Então a gente vai colher o resultado que a gente não enxerga. Esse é o problema. A gente não está vendo, mas espiritualmente estamos colhendo um resultado bom ou mal, dependendo dos propósitos, né? A que nós nos entregamos naquelas reuniões. A Ana Lúcia está dizendo, aí você diz bom dia, ela diz bom dia por quê? É bem isso, né, Ana Lúcia? Coitados, né, dessas pessoas, dá uma pena até, né, porque essas pessoas mal-humoradas, elas sofrem, né, elas fazem sofrer, mas elas sofrem primeiro. Então é muito triste, né, porque essa pessoa mal-humorada, ela carrega uma carga de energia ruim, é muito triste. Então, uma coisa que eu tenho aprendido, todas as vezes que passo pela rua e me deparo com pessoas com esse ou com outros tipos de problemas, eu busco na hora fazer uma prece pela pessoa. Porque a gente não deveria apenas olhar e se admirar, ou achar estranho, ou achar engraçado. Ofereçamos algo de nós. Eu estou aprendendo isso. Então, se a gente vê alguém com algum problema, ofereça uma prece em silêncio. Vai fazendo o seu caminho, mas vai orando pela pessoa. Porque são irmãos muito necessitados, né? Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem
a vida nos lares humanos. Então, o próprio André Luiz compara isso com a vida no lar. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da ventura celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Olha que verdade, né? No lar. Quando no lar existe compreensão, compreensão é essencial. O que é compreensão? Entender o momento do outro, né? Do familiar, qualquer que seja. Às vezes a pessoa não está num dia muito tranquilo, muito bom. Tenhamos um pouco mais de paciência, de tolerância. Ou então sabemos que estamos convivendo com alguma pessoa que não aprendeu tanto quanto nós já aprendemos. É preciso também um pouco mais de paciência, de amor, de perdão, porque muitas vezes essa pessoa vai nos agredir. Então é essa compreensão que quando existe no lar, estamos vivendo num clima de paz, não tem guerras, não tem problemas, porque aquele que pode mais está ofertando mais. Isso é da lei. Se nós já aprendemos mais, somos convidados a oferecer algo de mais, né, da nossa conquista para a paz no lar. Agora, os lares que têm desentendimento e maldade é como um inferno, ele está dizendo, né? Só guerra, só briga, só desentendimento. Então, para a gente analisar como tem sido a nossa convivência no lar, né? E isso, a Graça Barbosa está dizendo, um fala, o outro reza. Muito bom. É assim mesmo. Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então, agora, amigos, que ele entra propriamente no assunto aqui do capítulo, tá? Das trevas. Foi então que eu me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que algumas horas me torturava a mente. Referira-se o governador, quando nos dirigiu a palavra, aos círculos da terra, do umbral e das trevas. Mas, francamente, não tinha eu até então qualquer notícia desse último plano. Então, entenderam, né? Ele está dizendo aqui que o governador citou essas questões do plano terrestre, citou a questão do plano na dimensão de umbral, e o governador também citou as trevas. Então André Luiz está dizendo que nunca tinha ouvido falar dessa questão das trevas, que plano seria esse, né? Então é isso que o Lísias vai começar a explicar para ele. A Bruna está dizendo, a atmosfera de reclamação é preocupante, infelizmente acaba sendo viciante. Pois é, tem pessoas que ficam no automático e nem percebem o tanto que reclamam. Tem isso, né, Bruna? Às vezes no próprio lar, né, a pessoa que reclama demais é complicado, é um peso mesmo, né? E é muito isso que a Bruna fala, às vezes a pessoa nem percebe. O Edson Fukuta, tudo bem, Edson? Ele está dizendo, se não nos compreender, então compreendamos nós, é isso mesmo. Se a pessoa não nos compreende, que a gente possa compreendê-lo, né? É por aí. Quem consegue, né, realizar algo de melhor, que faça, né? Muito legal. A Celina está dizendo verdade, estou me vigiando. Pois é, esse é o caminho, né, Celina? Todos nós estamos sujeitos a tudo isso. O importante é estar atentos como que estamos agindo para tentar nos melhorar. Bom, então André Luiz perguntou para o Lísias o que seriam essas trevas, certo? Aí ele fala, não seria região trevosa o próprio umbral onde vivera, por minha vez, em sombras densas durante anos consecutivos? Então ele está querendo dizer, não era o umbral, já não era trevas, ele passou por aquela dimensão tão difícil, né? Tão complicada. Então ele disse, o umbral já não é trevas? Ele está achando estranho dizer que existiria uma outra dimensão diferente do umbral. Não via nas câmaras onde ele trabalhava, ali na colônia, numerosos desequilibrados e doentes de toda espécie procedentes das zonas umbralinas?
recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação, no início da minha experiência em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Então, entenderam? André Luiz está lembrando da época do umbral que ele viveu, ele está recordando-se dos doentes que chegavam à colônia, recolhidos da dimensão do umbral, completamente perturbados, né? Doentes, aqueles espíritos deformados, apresentando situações estranhas. Então ele está querendo dizer isso, já não era trevas essa questão de umbral, né? Ele esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Então, primeiro ponto, ele está dizendo que as trevas são as regiões mais inferiores, ou seja, mais do que o umbral. Eu sei que pode ser até novidade para alguns, porque a gente fala muito em umbral, né? Parece que o umbral é a pior coisa da dimensão espiritual. Mas não. As trevas são uma dimensão mais difícil, né? O próprio nome diz trevas, mais difícil do que a dimensão umbralina. Então Lísias começa dizendo que regiões mais inferiores que conhecem. Aí ele vai explicar. Considere as criaturas como itinerantes da vida, ou seja, ele leva o André Luiz, ele vai dar uma explicação simulando um exemplo. Então ele fala, imagine todos nós como viajores, estamos aqui na vida viajando, como se fosse uma viagem. Alguns poucos, prestem atenção, alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada, ou seja, uma minoria, uma pequena minoria da população terrestre, que são esses viajores do exemplo que ele está dando, são aqueles que seguem a jornada aqui pela Terra, cumprindo aquilo ao que vieram fazer. Vocês estão entendendo? São aqueles que buscam realizar tudo aquilo que se propuseram. São aqueles que André Luiz chama, depois em outra obra também, dos completistas. São espíritos focados na tarefa que precisam realizar. Por isso que ele está dizendo, alguns poucos, né? Seguem resolutos, continuam seguindo no caminho que devem seguir, poucos. Aí ele diz, são os espíritos nobilíssimos, que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. Então são aqueles espíritos que já despertaram, sabem o que estão fazendo aqui na Terra e buscam realizar o seu melhor, conquistar virtudes, semearem o bem, trabalharem pela paz de todos, se melhorarem moralmente. Então eles estão focados, né? Estão seguindo a jornada resolutos. Aí ele diz, bom, esse então é minoria, certo? Bem minoria, pessoal, poucos. A maioria agora vem a maioria. A maioria, no entanto, estaciona, porque ele está dizendo que os primeiros estão em marcha, entendeu? Porque ele está dando exemplo de todos nós viajantes aqui na Terra, viajores. Então os primeiros estão em marcha, avançando, caminhando, conquistando, né? A maioria estaciona, quer dizer, pararam, não estão avançando. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências, ou seja, aquela maioria de pessoas que reencarna, desencarna, sem avançar muito. Ficam recapitulando experiências, ou seja, paga uma dívida do passado, contrai outra, se acerta com uma pessoa, complica-se com outra, fica indo e voltando do mundo espiritual sem grandes avanços. Vocês estão entendendo? São aqueles que estão estacionários com relação à evolução.
Os primeiros seguem por linhas retas, estão avançando. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Então, nesse exemplo, essa maioria é como se estivesse andando em círculo, não está avançando. Ele vai lá um pouco e volta, vai à frente e volta. É um círculo, né? O Edson está dizendo, somos nós essa minoria, claro. Precisamos ver, né, Edson? Bom, aí ele diz assim, nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Então essa maioria que está indo e voltando, fica entregue às vicissitudes, ou seja, às dificuldades cada vez maiores, porque voltam com expiações. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Então essa maioria, amigos, que vai e volta, encarna e desencarna, não avança muito, está sempre envolvida com problema, é essa maioria que está relacionada com a dimensão de umbral. Desencarna, estagia no umbral. Reencarna de novo, desencarna, volta para o umbral. Vai para a colônia, volta aqui. Então eles estão presos, né, nesse círculo vicioso, sem grandes avanços espirituais. E aí que ele dá mais um complemento. Outros, preferindo caminhar às escuras, vejam bem, essa maioria está errando, mas não está assim totalmente presa ao mal, vocês estão entendendo? É uma maioria ignorante, de desconhecer as leis divinas, despreocupados com a sua realidade espiritual, que vivem muito mais presos para as coisas da matéria do que para as coisas espirituais. Então essa maioria não tem grandes maldades, né? Mas aí ele vai dizer, outros preferindo caminhar às escuras, o que é isso? Aqueles que buscam o caminho das sombras, da maldade, do crime, pela preocupação egoística, né? Pensando apenas neles, no seu bem-estar, que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? Pergunta Lises. Então, certo, gente, um número muito reduzido, recapitulando aqui o que ele diz, desses viajores pela estrada da vida. Um número reduzidíssimo são aqueles focados que vivem a vida buscando os propósitos sublimes de elevação, tentando realizar aquilo a que se planejaram antes da encarnação. A maioria sem noção do que realmente é a vida, né? Desconectados das leis divinas, presos às coisas da matéria, andando em círculos estacionários, sem avançar, ligados com a dimensão umbralina. E uma outra turma, né? Também não tão grande assim, porque ele diz que a maioria são esses ligados ao umbral, uma outra turma, não muito grande, que prefere caminhar às escuras, ou seja, aqueles que se prendem ao mal, né? Esses sim caem em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Esses seriam as trevas. Vocês estão percebendo a diferença? Os primeiros desencarnam e seguem para uma colônia espiritual, avançando sempre. A maioria, o segundo grupo, desencarna e estagia no umbral. E esse outro terceiro grupo, que também não é tão grande, muito maldoso, desencarna e muito provavelmente são atraídos às trevas da dimensão espiritual. Deixa eu ver se tem um comentário aqui no Face. Eu tentei seguir um bloco mais longo aqui para não perder o raciocínio. O Ailton está dando números aqui, ó. Dizem que em cada grupo de 1000 tem 5 completistas. É bem pequeno mesmo, né, Ailton? Muito bom. Então vamos seguindo mais um pouquinho aqui.
As elucidações não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a extensão e complexidade do assunto, ponderei. Entretanto, que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Então André Luiz quer saber se somente os encarnados podem cair à dimensão de trevas, ou aqueles que também estão desencarnados na erraticidade também podem se comprometer, né, cair em dimensões trevosas. Lísias pensou um minuto e respondeu: sua observação é oportuna. Em qualquer lugar o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal. Então ele começa dizendo, tanto aqui encarnados como desencarnados podem se deixar levar pela onda do mal. Salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Ou seja, se um espírito que conhece a dimensão mais elevada do mundo espiritual se deixa arrastar pela vibração do mal, se ligando às trevas, ele é muito mais culpado do que aquele que está aqui no ambiente terreno, que está às vezes envolto por vibrações pesadas. Lá no mundo espiritual superior, como diz aqui Lísias, tem mais defesas, né? A proteção é maior para que se evite a queda. E se eles caem mesmo assim, se comprometem muito mais, a culpa é maior. Entretanto, objetei, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. Quer dizer, o André Luiz nunca entendeu que um espírito de uma colônia, por exemplo, poderia cair, né? Se associar, se ligar à maldade, ao mal, sendo que ele conhece uma dimensão melhor. Isso mesmo que a Loiva coloca, justamente porque já detém maior conhecimento. É isso, né? Quanto mais conhecemos, quanto mais recebemos, mais seremos cobrados. Tudo é proporcional. Então ele objetou, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior, figuravam-se-me antídotos infalíveis, veja o que diz André Luiz, ao veneno da vaidade e da tentação. Então ele estava imaginando que o conhecimento superior, né, o ambiente elevado de uma dimensão espiritual melhor, o auxílio que lá recebe, seriam antídoto infalível. Quer dizer, aqueles que lá estão nunca teriam risco de se ligar ao mal, né? De cair em dimensão de trevas, né? De se associar com aqueles que vibram no mal. Ele achava que seria impossível isso. O companheiro sorriu e obtemperou. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Então ele vai começar a comparar que aqui na Terra também temos ambiente superior, mesmo aqui, diante da natureza, diante de tudo que recebemos. Ele vai dizer, não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, olha que verdade, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações de verdade superior. Não faltam na terra paisagens e expressões essencialmente divinas. Vocês entenderam? Então o Lísias está argumentando com o André Luiz que mesmo aqui no nosso ambiente terrestre, nós muitas vezes, muitos de nós cometem os erros
diante, vamos dizer assim, do altar da natureza, diante de paisagens, de situações que seríamos convidados ao bem, né? Então, ele está dizendo, quantos que cometem o crime à luz do luar, né? As pessoas preferem realmente a noite para agir no mal. Então, a gente vai vendo que aqui também tem ambiente favorável, nos convidando a uma vida mais digna, mais nobre. E mesmo assim, muitos fracassam. O Edson está dizendo que se lembrou do Gregório no livro Libertação. Então, o Gregório, Edson e amigos, ele fazia parte, né, de uma cidade nas trevas, que é isso que nós estamos falando aqui. Não era dimensão de umbral, não. É trevas mesmo. Essa dimensão que estamos estudando aqui hoje. E esse livro que o Edson lembra, amigos, ele faz parte dessa coleção, né, de André Luiz. Se não me engano, é o 6º livro aí da série, né, que começa com o Nosso Lar. Se não me engano, o 6º é esse, Libertação, se eu não estou equivocado aqui nas contas. Eu me lembrei também de um outro detalhe que fala dessa queda de espíritos que estão... Queda, assim, não que involui, não é isso, né, não retrograda, mas no sentido de um espírito que pertence a uma colônia, que aprende tanto, que está num meio tão elevado, né, dentro das possibilidades, e que às vezes se rende às suas vibrações mais baixas, né? Deixa aflorar aquele resquício de animalidade que ainda trazia. Nesse sentido, eu falando aqui agora, eu me lembrei de um livro chamado, também aqui da série, Entre a Terra e o Céu, que André Luiz fala da personagem... qual o nome dele? Agora me fugiu. Me fugiu o nome. Só sei que esse personagem tinha uma filha, que a filha dele estava enfrentando uma doença difícil, tinha um câncer, e o marido dela a estava traindo com a enfermeira. Então, esse pai desencarnado que estava na colônia Nosso Lar, trabalhava em Nosso Lar, quando ele vem para auxiliar a filha aqui na Terra e percebe essa situação, ele perde o controle sobre si mesmo. Ele começa a dar socos no marido da filha, entendeu? No genro. Ele começa a socar espiritualmente aquele homem. Para vocês verem esse exemplo aqui, dessa queda, né? Não é bem queda, vocês estão entendendo. É deixar a vibração mais elevada para se render a um resquício de animalidade que ainda trazia. Ele perdeu completamente o equilíbrio, né? A questão ali da sua postura, da sua elevação que já havia conquistado. A Lucy está dizendo que já leu Libertação. Realmente é muito interessante, um livro mais pesado, né? Mas muito interessante mesmo. E o Ailton está dizendo, parece que o Gregório foi um religioso. Sim, ao que tudo indica, Ailton, o Gregório, né, aquele espírito altamente inteligente, foi um papa, né? Se não me falha a memória aqui, parece que tem uma revelação nesse sentido. Azuleide Carvalho aqui conosco, muito bem-vinda. Gorete Curtis, dizendo a Gorete aqui, foi muita revolta. Pois é, quem conhece esse livro, né? A gente viu esse personagem descontrolado emocionalmente, né? Aí poderia dizer, mas ele é de Nosso Lar, da colônia, um espírito que trabalhava em favor dos mais necessitados. Como que ele agiu assim? Para a gente ter uma ideia de que nós não somos tão senhores de nós mesmos. A gente né, oscila. Às vezes estamos numa vibração mais elevada, às vezes já baixamos o padrão. Então, o Edson está dizendo Gregório VII, né? Acho que era um papa, né, Edson? Bom, vamos à frente aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Acho que eu estou puxando um pouco rápido aqui hoje, né? Eu fico preocupado que às vezes a gente avança muito da 1 hora, né? Eu não gosto de ficar estourando o horário de 1 hora, acho que fica cansativo. Então a Edna está dizendo, às vezes perdemos a estribeira. Pois é, porque a gente tenta, né, se manter mais sensato, coerente, né? Mais equilibrado, mais calmo.
mas quem sabe, né, diante de alguma circunstância, a gente pode jogar tudo terra abaixo, né, e mostrarmos que realmente ainda não conquistamos aquela virtude. Isso mesmo, aí eu estou dizendo, há momentos que ficamos entre a luz e a sombra. Todos nós temos, né, luz e sombra em nós. Então, estamos trabalhando aí para desenvolver cada vez mais luz, né, meus amigos? Aí diz assim: as palavras do enfermeiro calavam-lhe fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio, quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos que desprezam a inspiração divina. Vejam que interessante, né? O André Luiz aqui recordando que realmente muitos crimes, muita maldade, muitos desatinos são cometidos diante da natureza tão bela, ou apesar dos conhecimentos, dos ensinamentos que já recebemos. Então ele quer dizer, aqui na Terra também teríamos condições muito favoráveis para não agir no mal. Não só no mundo espiritual, mas aqui também estamos diante de situações que nos convidam à prática do bem. E mesmo assim, muitas vezes, nos rendemos ao mal, né? A Rose dizendo, tranquilo, Paulo, isso tudo está muito interessante, legal então. É que eu fico preocupado, viu, Rose, de não extrapolar muito o horário, né? Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei: contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia de localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Então, André Luiz, sempre observador, curioso, no bom sentido, né, de buscar informações, ele queria que o Lísias, ele já tinha entendido então que teria essa dimensão mais pesada das trevas, mas ele queria então informações sobre a possível localização, como entender, né, onde se encontra essa dimensão de trevas. Aí diz assim, obrigado, Edson, pode extrapolar, né? Ô Zete, tudo bem, Zete? Boa noite, viu? Não é bom extrapolar não, viu, Edson? Aí Ulisses vai dizer assim: há esferas de vida em toda parte, disse ele solícito. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Então, o primeiro ponto que ele começa a dizer, por toda parte há vida. Não tem lugares, né, como se diz o vácuo, que não tem nada. Por toda parte palpita a vida, né? Existe seres, existe vida. Depois de pequeno intervalo em que me pareceu meditar profundamente, continuou: naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. Aqui começa a explicação. Porque ele está dizendo que o André Luiz imaginava, né, a vida espiritual da crosta, né, daqui para cima, da onde nós pisamos a terra firme para cima. Como a gente diz, né, para o alto. Não é alto porque o espaço não tem altos e baixos. Mas entendendo-se, né, no sentido de para cima aqui da superfície do globo. E ele está dizendo, você se esqueceu que tem nível para baixo. Aí ele vai dizer, a vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra.
Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. Então, o que ele está dizendo, amigos, é que existem dimensões espirituais para baixo, abaixo da crosta terrestre, no fundo dos oceanos. Mas a gente precisa entender bem isso, né? Não é algo material. Porque assim como o nosso lar, a gente imagina uma colônia nas nuvens, né? Que o avião poderia chocar-se com o nosso lar, não é isso. São dimensões, são outras dimensões, né? Outros níveis vibratórios. Não tem ligação com matéria como a nossa. Então, assim como o nosso lar não é tocado por um avião que passa pelo espaço, ele está numa outra dimensão, assim também para baixo. Abaixo da crosta, no fundo dos oceanos, teria uma dimensão espiritual, vocês estão entendendo? Não tem submarino que vai pegar isso e não tem como querer localizar isso, né, materialmente falando. Mas seria uma dimensão espiritual para baixo, as trevas. Por isso que a ideia de alto e baixo, no sentido de queda, né? Quanto mais queda, mais abaixo, mais trevosas. Por isso que o André Luiz fala dos abismos, né? A gente vai ver aí mais à frente que ele fala visita aos abismos. São essas dimensões que descem, né? Abaixo da crosta terrestre. Deixa eu ver aqui que tem alguns comentários. A Edna está dizendo, como ouvimos muito tempo, o céu é para cima, o inferno é para baixo. Essa é a ideia, né? A Iris aqui também conosco, boa noite, viu? O Paulo Elisa está dizendo, o planeta marrom faz parte das camadas espirituais. Eu não entendi, viu, Paulo? Qual planeta marrom você se refere? Não está se referindo à Terra? Eu não entendi bem a sua colocação, desculpa, viu? Você pode explicar? A Gorete está dizendo, já pensei nessa possibilidade do avião se chocar. Pois é, isso aí muita gente imagina isso, né? Que nosso lar estaria aí numa dimensão do espaço, que como é que faz, né? Se o avião pegar essa rota, não tem essa possibilidade. O Ailton está dizendo, esses locais são assustadores, né? As fossas abissais. Pois é. É muito, muito triste mesmo, porque é maldade, né? São aqueles seres mais perversos realmente. Aí, continuando então, a Terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É a organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão. Então ele quer dizer, nós não podemos fazer o que queremos com a Terra. A Terra é um órgão da criação divina, né? É uma morada da casa do Pai. Nós não temos o direito de maltratar essa morada, de destruir essa morada, sem que nós soframos as consequências. É isso que ele está dizendo. Aquilo que nós fazemos de ruim ao planeta é dívida para a nossa consciência. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Olha que comparação, né? A consciência esmagada de culpa, a alma culpada, tem um peso que não lhe permite avançar, subir, né? Ela é uma alma comprometida. Pois é, Lucia, é difícil, né? Resumindo, aí ele faz um resuminho, né? Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem, sobem, né, às alturas. As que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo. E as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Então aqui ele está comparando as três dimensões, os três níveis de criaturas que estão aqui na Terra. As primeiras, lembra que nós comentamos, aqueles viajores que seguem resolutos, focados no bem, buscando realizar o seu melhor, cumprindo tudo aquilo que se espera deles na existência,
São essas aves livres que alçam voos, né? que ascendem a planos mais altos. A maioria que nós dizemos que estaciona são essas aves que se embaraçam no cipoal, querem voar, mas o voo está preso ali no meio de tantas coisas que aprisionam, né? Como essas almas da terra, presas aos apegos, às sensações, ao prazer, a tudo aquilo que o mundo oferece, são almas, são aves que se embaraçam no cipoal, né? Perdendo altitude, atrapalhando o voo da elevação. E aquelas outras aves, aquelas criaturas que se prendem ao mal, são essas aves que ele diz que se prendem a peso considerável e são meras escravas do desconhecido, as que se prendem ao despenhadeiro, né? Ao precipício, a essas dimensões de trevas. Lísias, porém, não precisaria fazer-me esta pergunta. Avaliei de pronto o quadro imenso de lutas purificadoras a desenhar-se ante a meus olhos espirituais, nas zonas mais baixas da existência. Como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir-se, o companheiro pensou e concluiu: qual acontece a nós outros que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior? Também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Olha que bonito! O próprio planeta, então, oferece esses 3 campos de possibilidades, né? Oferece o espaço livre para aqueles que vão alçar voo para a elevação espiritual, oferece o campo ali que aprisiona na dimensão umbralina para ajudar os espíritos a se depurarem, como oferece também a entranha da terra, nas dimensões mais trevosas, para resgatar as culpas, para fazer com que aqueles culpados se arrependam dos seus atos. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Olha só. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará, quer dizer, atrofia o sentido divino da direção. Porque aqueles que estão, amigos, irmãos nossos em humanidade, que estão presos à maldade, à criminalidade, a todas as formas de prejuízo às suas vidas e à do semelhante, estão embotando o sentido divino, porque todos nós temos a luz e o amor de Deus em essência. Então, esses que se prendem ao mal estão como que ofuscando toda essa essência maravilhosa que trazemos. Estão desprezando a essência divina que há em nós. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Então, amigos, assim a gente conclui o capítulo. Veja se ficou bem claro. Umbral não é a dimensão mais pesada da esfera espiritual. Umbral é uma dimensão para as almas distraídas, para as almas que não se interessaram ainda para conquistar virtudes, para aqueles que estão envolvidos com as coisas da matéria, para aquelas pessoas que buscam desentendimentos corriqueiros, né? que se maltratam, que se desprezam, aquelas coisas comuns da vida
mais presos às coisas do mundo, são essa vidinha simples. Esses são atraídos à dimensão de umbral, que serve como um purgatório para depurar dessas impurezas, né? Agora, aqueles outros irmãos que buscam o mal por prazer, porque tem pessoas, nós vemos na Terra isso, seres que fazem o mal com prazer, com alegria, tem prazer em prejudicar, em desviar recursos das crianças, como vemos, em tirar vidas dos semelhantes. Esses estão se sintonizando com as trevas. Nem umbral não seria, porque estão agindo no mal conscientemente. Então entendamos a diferença entre umbral e regiões de trevas, né? Se achamos que o umbral era difícil, imagine então uma dimensão trevosa, né? Um assunto um tanto quanto difícil, mas importante para a gente ter o conhecimento. Na próxima semana o assunto muda completamente, né? Capítulo 45, vamos para no campo da música. Deixa de lado esse peso aí das trevas, né? Para tratarmos da música na colônia espiritual de nosso lar. O Ailton está dizendo, já li que os umbrais mais terríveis estão na região do Oriente. Pode ser, né? Por causa da tanto quanto belicosidade, né? Daqueles irmãos que ainda lá residem, né? Estagiam. É por aí, né? A Gorete está dizendo, vamos para o céu, né? Na próxima semana, né? Muito bom. Então, gente, apesar de ser um capítulo aí pesado, né? A gente tem que ver sempre a possibilidade de aprender um pouco mais, né? Obrigado, Edna, agradecendo aqui pelo estudo, né? A Loiva está dizendo, esse capítulo lembra o capítulo 33 do livro Depois da Morte, de Leon Denis, A Vida no Espaço. Pois é, o Leon Denis também com essa obra maravilhosa, né? Que o pessoal lá do Rio Grande do Sul, do Farol de Luz, está estudando aos domingos, né? Tem alguns aqui que acompanham. Aqueles que quiserem acompanhar o estudo é aos domingos, às 10 horas da manhã, na página do Facebook, Centro Espírita Farol de Luz de Pelotas, que a Loiva também contribui lá com o estudo, né, Loiva? Obrigado, Cloreci, Edson e a todos. Vamos então fazer a nossa prece final, aqueles que quiserem continuar mais uns minutinhos. Legal, Gorete acompanhando também, né? Eu sei que tem mais pessoas que acompanham, um estudo muito legal mesmo. A Loiva está dizendo que está preparando o capítulo. Aí, muito legal, viu? Muito bom. Obrigado, Arnilda. O Ailton está dizendo que está lendo o livro na 5ª parte. O livro é bem longo, extenso também, né? Valeu, Paulo. Um abraço, viu? Para você também. Fica com Deus. Vamos então, amigos, para a nossa prece final, agradecendo a Deus mais uma oportunidade de estarmos juntos. Mesmo que virtualmente, nós sentimos esses laços de amizade que vão se estreitando, né? É muito gostoso esse momento que a gente troca aqui, né? De conhecimento, de opiniões, que a gente interage, mesmo que virtualmente, mas eu sinto que é um momento gostoso de aprofundar, melhorar, né, a nossa amizade, estreitar os laços e aprendendo juntos, isso que é mais importante, porque nessa troca, nesse momento de reflexão em conjunto, a gente vai assimilando cada vez mais, porque o estudo em grupo sempre é mais produtivo do que o estudo individual. Então a nossa gratidão a Jesus, o nosso Mestre, que nos permite sempre o amparo da espiritualidade amiga, que nos oferece recursos, possibilidades para que a gente estude com tranquilidade, que a gente estude em paz. Agradecer a bênção da internet. Que bênção, né? Que nós há pouco tempo atrás não tínhamos ainda essa possibilidade. Quanto que a internet nos ajuda, que a gente saiba então valorizar,
sermos gratos por cada uma dessas oportunidades e que Deus abençoe nosso lar, nossa família, abençoe a cada um de nós para que estejamos focados em viver a nossa vida de uma forma proveitosa para a alma e não apenas para o corpo. Que nós saibamos buscar valores espirituais na vida, desenvolver virtudes, trabalhar as nossas imperfeições, aproveitarmos cada dia de vida para sermos úteis, cada dia que amanhecemos aqui, que a gente possa despertar com um pensamento: o que eu posso fazer de bom hoje? E sempre podemos. Que nós tenhamos em mente esse objetivo maior de sermos úteis, de estudarmos, de trabalharmos no bem. Que Deus nos ampare, nos abençoe sempre e que a paz de Deus esteja por toda parte nesse planeta Terra, que ainda enfrenta situações tão desafiadoras como as guerras que ainda acontecem, como os problemas, da natureza, como foi lá no Rio Grande do Sul. Que por toda parte os bons espíritos estejam a semear a paz, a esperança, a força, o bom ânimo, para que esses irmãos que enfrentam situações difíceis possam prosseguir com esperança de um futuro melhor. Sabemos, amigos, que a doutrina sinaliza para nós um mundo novo, um mundo regenerado, que nós saibamos trabalhar por essa terra renovada, que nós nos façamos merecedores de retornar a esse mundo quando aqui estiver vigorando a condição de paz, de fraternidade, mas que desde já possamos ofertar o nosso contributo para que haja mais paz entre todos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja sempre. Que assim seja. Muito obrigada, minhas amigas, muito obrigado, amigos, por mais esta noite tão gostosa, tão proveitosa. Sempre agradeço muito porque me sinto renovado a cada momento final do estudo. A gente sente uma energia nova, uma alegria que vem de dentro, vem da alma, por esses momentos tão gostosos que a gente passa juntos, que a gente se fortalece, que a gente se inspira. Obrigado, viu, Débora? Um abraço para vocês todos, Gorete, Bruno, Glorecia, Marcelina. Muito obrigado, gente, pelas mensagens tão fraternas, pelo acolhimento de sempre. Obrigado, Loiva. Boa preparação de estudo aí para você, viu? Que Deus nos envolva a todos em sua santa paz, que tenhamos uma noite abençoada, que prossigamos aí sempre com alegria e disposição. Convido então para o próximo estudo na quarta-feira, vamos dar sequência ao Evangelho de Mateus, já alertei que estamos deixando um pouquinho o Emmanuel de lado para avançar um pouco mais com o Evangelho. Então, aqueles que puderem, até a quarta-feira, tá legal? E aos amigos de Ribeirão Preto, relembrando, na quinta-feira estarei em Ribeirão Preto, se Deus me permitir, para participar da Feira do Livro, com um momento de palestra. Fico muito grato pelo convite, e aqueles amigos de Ribeirão que puderem estar conosco, será uma alegria. Fica o convite, muita paz a todos, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, amigos. Fiquem com Deus.